né, cara? Vai ser interpelado, vai ter que dizer, né? Se ele sabe, diz que tem informações, sabe das informações, né? Não lhe parece? Nesse caso aqui, o que choca uma parte da opinião pública é a parcialidade do OAB e, de novo, o double standard, né, o duplo padrão. O OAB nunca pediu explicações, por exemplo, ao Ciro Gomes, quando ele bravateava que sabia do Petrolão e que, inclusive, tinha avisado o presidente Lula. Ele repercutiu essa informação aqui, mas esse não é o ponto. Porque sobre a linguagem displicente do presidente da República, não cabe nada, absolutamente nada, além da crítica, né? Foi um comentário não provocado, foi abordado de forma descontextualizada e maldosa. Então, foi uma ofensa ad hominem, contra alguém, e não uma crítica ad rem, contra algo, sobre algo, na verdade. E essa notícia, ela me lembrou um episódio de um debate clássico aí, a presidência da República, em 1989, que envolvia aí dois candidatos folclóricos da política nacional, que eram Paulo Maluf e o Leonel Brizola. Entre ofensas mútuas, o Maluf ele fez a seguinte observação sobre o período de ostracismo e exílio do Leonel Brizola. Ele disse o seguinte, abre aspas, não aprendeu nada, e pior, não esqueceu nada. O que o grande público espera do presidente é que ele aprenda a se comportar de forma mais presidencial e também que ele esqueça a retórica de quando ele era um deputado corporativista do baixo clero em busca de popularidade nas redes sociais e em programas sensacionalistas. Para quem ainda não entendeu a extensão do mau gosto da fala do presidente, basta pensar na coisa mais importante da vida, a família. É elementar. De todos os ataques mentirosos que eu já sofri na esgotosfera da rede petista e psolista, o único que eu repudiei e desmascarei publicamente foi aquele que insultava a minha família, que ofendia a memória da minha avó, né? Que expunha informações pessoais da minha mãe, que dizia que eu tinha vergonha do meu pai e do seu sobrenome, né? O ouvinte que quiser ter acesso a esse registro no YouTube está com o título Caio Coppola é um nome falso. As outras mentiras de tão irrelevantes, eu nem me dei o trabalho de esclarecer. Tanto que semana passada, o Edgar repercutiu uma delas aqui, dizendo que eu usei verba pública para um projeto cultural, o que nunca ocorreu, embora eu não seja contra a lei de incentivo fiscal, isso é fake news. Fui citado na tua fala, eu não falei que você usou, eu falei que você recorreu e que é um direito de qualquer cidadão recorrer. É, mas deu a entender isso. Mas afim, não é o ponto. Eu só coloquei que você recorreu a uma possibilidade nas leis de fomento de requerer uma verba para um trabalho que você queria fazer. Não falei que você foi bem sucedido ou não, só aleguei dizendo que isso é um acesso que todos nós temos. Você... Bom, é fake news, eu nunca usei verba pública para projeto cultural, embora eu não seja contra isso. Não foi isso que foi dito. Bom, um marco civilizatório do direito penal é o princípio da pessoalidade da pena. Ou seja, o castigo, né, numa civilização contemporânea, ele é sempre pessoal. A punição, ela deve se restringir a quem pratica o delito, a irregularidade, ou mesmo o erro moral. Então a gente tem que evitar fazer um juízo antecipado de alguém pelas faltas cometidas pelos seus parentes. Então, trocando em miúdos, envolver a família é golpe baixo. Outro ponto, um presidente da República é um cara que tem uma oportunidade ímpar de direcionar o foco da atenção pública para questões muito mais relevantes que a causa da morte de um ex-guerrilheiro ou um ex-militante político. E pouco importaria que o presidente estivesse correto quanto aos fatos. Todo mundo sabe que muitas das mortes atribuídas ao Estado brasileiro foram perpetradas pelos próprios grupos extremistas em ações que se chamavam de justiçamentos. Isso consta, inclusive, dos manuais de guerrilha, do Marighella e por aí vai. Só que, enquanto a versão oficial for a de que o pai do presidente da OAB é uma vítima do Estado, vale essa versão da história e o resto é boato. E um presidente da República tem que evitar o terreno instável do quê? Da especulação e da ilação. Então, assim, feita essa longa crítica à postura do presidente da República, a gente também tem que destacar esse trecho da nota do presidente da OAB, abre aspas. O que realmente incomoda o Bolsonaro é a defesa que fazemos da advocacia, dos direitos humanos, do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele insiste em atacar, fecha aspas. Novamente aqui, nós estamos saindo do campo direito dos fatos e indo para o universo canhoto das narrativas. Quais as propostas legislativas desse governo para a extinção dos direitos humanos? Qual que é a minoria que é juridicamente ou fisicamente perseguida pelo Estado hoje no Brasil? Então fica esse questionamento aí ao presidente da OAB. O senhor vai precisar se capitalizar politicamente em absolutamente tudo, até numa nota oficial dessas? Agora, tem a questão da inspiração, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você vem com as questões burocráticas,
democrática, se virou lei, se não virou. Tem o que o presidente representa como figura de líder da nação, né? E o que enseja as ações que ele toma, as frases que ele fala. Essa que você está colocando e relativizando de certa forma, buscando outros erros do passado, colocando esquerda e direita novamente, eu acho que é uma questão que coloca uma fumaça e tira o entendimento claro das coisas. Além da crítica que se faz ao presidente, também deve se demonstrar uma indignação com o que ele falou, uma revolta com o que ele falou. A afirmação de que uma frase dita por um líder de uma nação é indigna do cargo que ele ocupa. Apelar para a questão do sentimento familiar, né, da dor de uma família, de uma mãe que morreu e não conseguiu saber o marido, como é que o marido foi morto. Quer dizer, é uma situação... Com informações mentirosas. É uma situação né? cruel, é uma situação de um ser vil, de um ser que não merece o cargo que ocupa. É revoltante o que ele diz. Não dá para passar pano, não dá para tentar relativizar e falar, mas também a esquerda matou, os caras da revolução também matavam e queimavam o arquivo. Ora, o que ele disse é muito ruim, não representa a nação como um todo, ele é um presidente de todos. Ele continua falando para um grupo e o mais incrível, meus amigos, é que você vê pessoas nas mídias sociais, onde quer que seja, talvez aqui comentando agora na nossa live, no nosso canal no YouTube, apoiando isso. Onde a gente vai parar? Isso é uma indignidade que se fala. Isso não é uma postura de alguém que é líder de uma nação. Pera lá. Não dá para só falar, vamos criticar, é criticável essa... Não, a gente está indignado com o que ele disse. Isso é uma frase de um déspota. Isso é uma frase de um tirano. Não é a frase de um presidente de uma república. E, aliás, já que a gente está falando, beleza que ninguém ainda foi fisicamente ameaçado, mas eu te dou alguns exemplos, Caio, sobre ameaças a direitos humanos e outras questões ditas de esquerda que você citou aí. Por exemplo, a questão do desmatamento continua sendo alardeada por todo o mundo. Aliás, é um grande escândalo. O assassinato de um cacique, que, aliás, já foi relativizado pelo presidente, inclusive, por meios de garimpeiros. A dissolução de uma comissão para cuidar de direitos LGBTs. A posse de uma ministra dos direitos humanos que acha que pedofilia e estupro de meninas se resolve com a fábrica de calcinha. Ou, quem sabe, até mesmo o fim das redes sociais, veja só, de uma instituição do governo que cuidava de prevenção ao HIV. Se isso não é uma ameaça aos direitos humanos, ainda que sutil, pelo menos no discurso, eu não sei mais o que é, porque tá bem sinalizado por esse governo que ele não liga pra nossa saúde, é só ver a quantidade de agrotóxicos liberados e muito menos para as nossas individualidades como seres humanos. Olha, Edgar, aqui ninguém tá relativizando nem amenizando a fala do presidente. Então, uma crítica de 3 minutos, só fazendo um contraponto necessário, porque não pode ter uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, não se trata de relativizar nem amenizar, mas você também não pode extrapolar. Eu acho que a gente está diante de uma atrocidade que o presidente disse. Edgar, eu acho que a gente está falando, a gente está diante de uma flagrante grosseria, não dá pra dizer que não de um crime de responsabilidade. A esquerda também fez absurdos. Ué, mas claro que dá pra falar, Edgar, dá pra você criticar de forma, mas eu fiquei 3 minutos focado no que estava sendo dito. Você relativizou. Imagina relativizar. Você foi falar de Brizola, Maluf, Edgar, você tem que trazer elementos diferentes. O que você pensa a respeito da fala do presidente? Olha, eu abri o comentário, eu falei que a linguagem era displicente, eu falei que não foi provocado, eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer, e você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus. O resto é isso fumaça. não é fumaça. Isso é, que interessa, isso é uma crítica. O que eu falo, o que eu penso é muito mais complexo do que uma frase de lacração, Edgar. Eu vou além do lugar comum, eu trago outros elementos, inclusive para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio. Entendeu? Agora, fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma. Isso é uma mentira que você joga faz tempo. É só você reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação... Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, viu? Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, viu?
você fala incitando os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Você é muito paternalista e muito elitista em relação então ao seu público, porque acha que ele não consegue formar sua própria opinião, Edgar. Colocar a verdade, você provoca... Ninguém é manipulável desse jeito. Não se trata de engenharia social. As pessoas têm discernimento para saber o que é certo, o que é errado e para formar sua própria opinião. Eu tenho certeza que... Não menospreze sua audiência. Eu tenho que ser... Não menospreze a sua audiência. Eu menosprezo a minha audiência. Eu menosprezo a inteligência da sua audiência. Eu nunca fiz isso. Você tenta desinformar. Desinformei como, Edgar? Qual informação imprecisa que eu dei aqui? Qual citação errada que eu dei aqui? Como você ousa? Como você ousa? Como você ousa me ofender? Diminuir a opinião alheia. Eu falo de coisas, você fala de pessoas, você atinge no pessoal, isso é mediocridade estampada. Você fala pra convertido. Você me respeite, cara. Você fala pra convertido. Pelo contrário, pelo contrário. E incita a massa contra quem pensa diferente. Você que não admite quem pensa diferente de você, Edgar. Você não admite. Você não consegue aventar a possibilidade de alguém de vez em quando ou muitas vezes concordarem com o governo e você acha que isso é sintomático de quem passa pano. Eu tô cansado de ser chamado de tendencioso, assessor de imprensa do governo. Você já reparou que eu critico muito mais, infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É impossível um governo de 6 meses não ter feito nada que preste, Edgar. É simplesmente impossível. Quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante. Você me respeite, cara. E você também me respeite, mas eu te respeito. Quem me desrespeita e faz ataques pessoais é você, Edgar. É você, Edgar. Você me interrompeu, tá me interrompendo agora. Você também tá me interrompendo. E um comentário político denso, ele precisa de começo, meio e fim, Edgar. É assim que funciona. Olha só, você desinforma, você joga fumaça. Olha o que você tá falando, Edgar. Você joga Olha o que você tá falando. Olha esse ataque pessoal. Você tá fazendo um juízo de valor, um juízo de caráter. Atenha-se à pauta, Edgar. Pare de falar da minha pessoa. Você joga um termo Pelo amor de Deus, o que eu tenho de idade, você tem de carreira. Não, pelo amor de Deus. Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Você acha que... Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Me respeite, cara. Você também me respeita. Não, você me respeita. Você me respeite. Você fala pra uma plateia convertida e vem acusar os seus Você me desrespeita, desrespeita quem admira o meu trabalho. É um desrespeito generalizado. Seu trabalho? Você tá doido. Você tá louco. Muitos colegas seus, inclusive, Edgar. Esse embate, e você sabe disso. Esse embate ficou irracional. Desculpa, ouvinte. Peço desculpas ao tempo perdido aqui com balelas. Vamos voltar pra pauta. Vamos à verdade.